Tá, pessoal, então, ó, bom dia para todos, né? Acho que já tá todo mundo aí, né? Essa é uma aula de reposição, né? É aquela aula que a gente perdeu por conta do ciclone, né? O ciclone deixou todo mundo isolado, né? Aí eu resolvi repor essa aula, tá? Para a gente não atrasar conteúdo, não dar problema nenhum, é melhor a gente repor, né? Então, o que que a gente tem para hoje? A gente vai terminar esse capítulo sobre o surgimento e a extinção da espécie que a gente estava lendo, lembram? Lembra disso? Que a gente estava lendo, começamos na página 38, aí a gente estava lendo a página 39, aí passou para ver as grandes extinções em massa, né? E falta terminar de ler aqui a página 40, sobre a camada de ozônio, que a gente não falou nada, né? E aí a gente termina esse tema e nós vamos fazer uma atividade que eu coloquei lá no Classroom, tá? Daqui a pouco vai abrir, certo? Mas antes vocês peguem o livro na página 40 e a gente vai terminar essa parte aqui sobre o ozônio, certo? Todo mundo tá com o livrinho aí? Sim. O Maquin não tá na sala, né? O Maquin, quem mais não tá? Deixa eu ver. Vou fazer a chamada no final, tá? Bem direitinho para ver quem não veio hoje, certo? Então, aqui, gente, ó, a camada de ozônio. Porque aqui vocês viram, ó, na página 39, a gente tem assim, ó, a gente viu, né, que algumas mudanças, assim, muito radicais no ambiente, aquelas que acontecem repentinamente, assim, causam a extinção de espécies, né? Mas as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo, elas também causam, né, extinção das espécies. Então, são vários os fatores que fazem com que uma espécie venha a sumir, a se extinguir, porque quando a gente fala em extinção de espécie, a gente fala assim, ó, o último ser vivo daquela espécie, certo? Pode acontecer, o último não, né? Quando o último ser vivo daquela espécie morre. Pode acontecer por uma tragédia, uma coisa, um fenômeno natural que acontece abruptamente, ou seja, repentinamente, né? Ou pode ser vai acontecendo ao longo do tempo, por competição entre as espécies, por mudança de comportamento daquela espécie, por falta de alimento, enfim, tem uma série de coisas que podem levar uma espécie à extinção. Então, o que seria a extinção? É quando o último ser daquela espécie morre. Ou então, quando só resta um, certo? Vamos supor, só tem um macho de uma determinada espécie, tá? Então, se eu só tenho um macho de uma determinada espécie que se reproduz sexuadamente, a espécie está extinta, né? Porque esse indivíduo, ele não vai ter como se reproduzir. Vocês conseguem entender isso? O povo estão jogando? Oi, Pro. Dá para entender, sim. Hã? Dá para entender. Gente, quem é Anônimo Luan? Não sei, prof. Também então não vai entrar. Pronto. Tá. Aqui, ó. Eu preciso saber se vocês entenderam direitinho o que é extinção. Sim, eu entendi, pelo menos. Entenderam? Então tá. Então, a extinção pode ocorrer porque aconteceu alguma coisa e matou tudo de repente, né? Ela pode acontecer porque foram acontecendo fatores como
escassez de alimento, e, enfim, foram morrendo os seres vivos daquela espécie, né? E eu posso ter extinção quando já morreram todos, que eu sei que já morreram todos, ou eu posso dizer que uma espécie está extinta quando resta um só, e essa espécie se reproduz sexuadamente. Daí restou só um, não tem jeito, né? Então, todo mundo entendeu aí, né? Mas, ao mesmo tempo que as espécies vão sumindo, outras vão surgindo, né? Isso, tipo aquela tartaruga de Galápagos lá, né? Então, podem surgir novas espécies. E a gente está vendo o surgimento de novas espécies aí, né? Em vírus, em bactérias, em amebas. Vocês falaram daquela ameba comedora de cérebro, e eu fui pesquisar, porque como eu estou interessada em outras coisas no momento, então a gente, como também não estou sem TV, né? A única coisa que eu procuro na internet são aquelas coisas de meu interesse. Daí acabei não vendo aquela matéria que vocês falaram sobre a ameba comedora de cérebro, né? Então, o que acontece? Aquela ameba, ela dá numa região que tem lagos, né? Lá nos Estados Unidos. Ela apareceu lá, aquela ameba, né? E as pessoas tomaram água, certo? Tomaram a água daquele local lá, daquela lagoa, acho que era uma lagoa, se eu não me engano. E aí se contaminaram com aquela ameba, certo? E o que acontece? Quando elas se contaminaram com aquela ameba, ela gosta, né, dentro do organismo humano, ela gostou de se alimentar tudo bem, Arthur, de se alimentar do tecido cerebral. Então, aquelas pessoas morreram. Mas, é o seguinte, não é uma coisa que possa causar uma pandemia, certo? Porque a ameba, a veiculação de ameba, ou seja, a transmissão dela, se dá pela água, não de pessoa para pessoa, não está no ar como, por exemplo, o coronavírus, tá? Se ela gosta de se alimentar desse tecido cerebral, então quer dizer que nesse rio, a lagoa lá que você falou, tinha tecido cerebral? Não, dentro do organismo humano. Ela se desenvolveu dentro do organismo humano? Não. Ela está no ambiente dela lá, certo? Ela está na água. A pessoa ingeriu a água. Aí, quando ingeriu a água, dentro do organismo humano, ela se dirigiu para a região que ela encontrava mais condições de sobreviver, né? Que era o cérebro, certo? Entendi. E aí, lá, ela se alimentou dali, entendeu? Entendi. Não é que lá no lago tivesse tecido cerebral, não, né? Mas assim, ó, eu vi que vocês estavam meio assustados, mas é uma coisa lá, né? Pelo menos até agora só se tem registro dessa ameba naqueles lagos lá, certo? De alguma forma, aqueles lagos ofereceram condições para essa ameba se desenvolver, certo? Para esse outro tipo de espécie surgir, né? Mas assim, tá longe de gerar uma pandemia, porque a pessoa que está infectada não consegue transmitir para outra. Não é como, por exemplo, o coronavírus, né? Que tu pode transmitir, né? Então, o que acontece? Porque ele está aí, a pessoa pegou na mão de uma que estava infectada e depois passa a mão nos olhos, na boca e vai se infectar. Não é assim, certo? Ela tem que ingerir aquela água contaminada, tá? Certo? Deu para entender? Então, gente, vamos ver aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deu pra entender. Não, você falou que você deu para entender. Eu te respondi que deu para entender. Então tá. Então, vamos ver aqui a camada de ozônio para a gente terminar. Outro efeito resultante do acúmulo de gás oxigênio na atmosfera terrestre foi a produção do gás ozônio, que
por sua vez, deu origem à camada de ozônio. Vocês sabem o que é gás ozônio? Hein, gente? Não, é um gás, né? Como, Helena? É um dos gases que compõem o ar. É um gás que compõe um ar, mas está na atmosfera terrestre, né? E ele forma uma grande camada que protege a gente aqui no planeta, né? Dos raios ultravioleta, certo? Tá? E esse gás ozônio, ele tá na Não, a biosfera? O que tem a biosfera, Bernardo? Tipo, protege a biosfera, entende? Tipo, Ah, sim, protege a biosfera, protege os seres vivos que estão aqui no planeta dessa radiação, certo? Esse gás, ele é formado por três átomos de oxigênio, certo? A gente diz em química que ele é uma espécie alotrópica do gás oxigênio, porque o gás oxigênio é formado por duas moléculas de oxigênio. E o gás ozônio é formado por 3 moléculas de oxigênio, certo? Então, a gente diz que é uma espécie alotrópica em química, né? Que são gases formados pelo mesmo elemento químico, moléculas, né? Formadas pelo mesmo elemento químico, só com um número diferentes de átomos. A molécula de oxigênio é O2, a molécula de ozônio é O3. Prof, botaram você. O Cauã Esse Cauã Freitas mutou você. E agora ele saiu da reunião. Você tá mutada. Eu estava vendo, é que eu estava aqui catando o meu controle aqui para o meu mouse para coisar, tá? Para desmutar. Então, gente, daí o que acontece? Vocês conseguiram ouvir o final, não? Não, ele que mutou antes. Não, velho. Tá. Então eu vou falar de novo. O gás ozônio é um gás que ele é uma espécie alotrópica. Por quê? Porque existe o oxigênio, que é formado por duas moléculas de O2, desculpa, duas moléculas de oxigênio, certo? E o gás ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio, tá? Então, o que diferencia uma molécula da outra é a quantidade de átomo, certo? O gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio e o gás ozônio, tá? Tem 3, certo? E esse gás ozônio é o gás que protege a gente aqui no planeta, protege toda a biosfera, né? Da radiação ultravioleta que vem do Sol. Essa radiação, ela é muito... Oi? O menino que te mutou antes entrou de novo. Agora ele saiu. Mas onde que ele tá? Eu não permiti que ele entrasse. Ele saiu. Uma vez Quando tá gravando, dá pra entrar de qualquer maneira. Tipo, parece. Teve uma vez que eu entrei atrasado na aula, daí tava lá, participar agora. Se chamar, está sendo gravado. Deseja participar? Não entendi. Tá, enfim, é que, tipo, quando começam a gravar a aula, você não precisa permitir pra entrar, é só entrar. Ah, tá. Entendeu? Não Mas- é isso, que é Quando porque ele entrar a de prof novo, aceitou bloqueia. ele uma vez, então não precisa aceitar de novo. Tá, gente, deu. Ele vai ficar entrando e eu vou tirando, e se ele me mutar, eu faço, não tô nem aí com ele. Tá? Palhaço comigo eu trato assim. Tô nem aí. Fiquem na de vocês, tranquilos, continuem assistindo a aula, tá? E outra coisa, esse negócio vai ser descoberto já, tá? Eu tenho uma pessoa que tá vendo isso para mim, que já tem até a foto de um cara.
tá? Só resta saber quem é. Porque a gente não tem o nome ainda, mas tem a foto. Estão entrando na do nono, né? Muitas vezes. Tá, mas agora deu. Deu desse assunto, vamos continuar aqui, tá? Gente, ó, essa camada de ozônio, ela consegue bloquear 99%, em algumas regiões, 99%. Em outras regiões, menos, porque em algumas regiões a camada de ozônio não está intacta, tá? Então, tem alguns buracos e daí passa mais radiação. Mas aonde ela está intacta, ela consegue bloquear 99%, certo? Da radiação ultravioleta, certo? E aí, deixa passar 1%, então, né? E vejam, esse 1% que ela deixa passar já faz um estrago danado, né? Esse 1% que ela deixa passar é responsável por todas as doenças, né, decorrentes dessa radiação, tipo câncer de pele, todo câncer, a maioria do câncer de pele é disso, né? Mas, então, só por isso, vocês imaginam o quanto é importante essa camada, existir essa camada, né, na, no nosso, na nossa atmosfera. Imagina se algum fenômeno, né, natural ou, né, provocado pelo homem aqui na crosta terrestre, tipo destruição da camada de ozônio, né, que vinha acontecendo assim por causa dos gases, principalmente os aerosóis que liberavam clorofluorcarbono. Esse gás, ele quebrava as moléculas de ozônio e provocava buracos na camada de ozônio. Isso vem diminuindo, porque estão tendo esse cuidado maior agora, né? Para não deixar, para não emitir esses gases para a atmosfera, para não fazer buracos na camada de ozônio, certo? Mas isso poderia provocar a extinção total de espécies aqui, né? Já pensou essa camada se esburacar toda e essa radiação toda vir para cá? Seria um desastre, né? Gente, então agora vocês vão fazer o seguinte: vocês vão entrar lá no Classroom, tá? Lá tem uma atividade para vocês vão começar a fazer agora. Eu queria que vocês fizessem a primeira e a segunda, aí me avisem que terminaram e a gente já corrige, tá bom? Pode ser? Não vai precisar enviar nem nada, né? Não, a gente vai corrigir aqui, tá? É só entrar lá. Deu certo? Todo mundo conseguiu entrar lá? Eu já tô na 2. Tá bom, que bom. Tá bem. Só um minutinho aqui que eu vou no banheiro, tá? Tudo bem, Noah? Não tem problema. Ô, Pro, eu tinha caído, desculpa. Oi? Eu tinha caído. Eu tinha caído da. Ah, Prof, tu tá mutada.
Ela foi no banheiro, Helena. Voltei. Vera, terminei a 1 e a 2. Terminou a 1 e a 2 já? Yes. Tá. Quando todo mundo que for terminando, avisa que nem o Kian pra gente corrigir, tá? Acabei. 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 Acabei também, velho. Acabei, professora. Eba! Enquanto isso, eu vou fazer a chamada aqui, porque eu não fiz, né? E sabe como é? Cadê minha caneta? Acabei. Acabei. Tá muito frio aí, gente. Onde vocês estão? Ah, prof, um pinguim aqui, um urso polar aqui, nada demais. Ai, aqui tá bem frio. A Ana Clara tá aí, né? O Andrei. Terminei, prof. Aham. O Andrei saiu, né? Não, professora, eu tô aqui. Ah, tá aí. Arthur. O Bernardo tá. O Daniel tá? O Dani? Tô. Tô. O Davi? Tô aqui. Tô aqui, Davi. Eduardo? Aqui. A Evelyn tá aí, a Fabiola tá, a Grazi, a Helena, o Henrique, a Isabela Santos. O João Gabriel tá aí, né? Aqui. O Kian, Maquin, Sempre aqui. Oi, Vera, tô aqui. tá. O Pedro Baca tá aí? Eu tô. Tu tá, né? O Pedro Santana, Ô, prof, tô aqui. a Sofia, o Yuri, a Júlia Rosa. E o João Pedro Caloni. A Júlia não entrou em nenhuma aula, porque, pelo que a Helena disse, ela tá de mudança. Ah, tá. Então tá. E o João Pedro acho que tá com problema de saúde, se eu não me engano. Tá, gente. Então vamos corrigir essa primeira aqui.
Aqui diz assim, ó. A idade calculada da Terra é de cerca de 4,5 bilhões de anos. Esse tempo é dividido em eras geológicas. Alguns fatos ocorridos nas eras geológicas da Terra estão listados abaixo, fora de ordem. Aí eu tenho esfriamento da Terra e formação dos oceanos, os dinossauros dominam o planeta muito quente coberto de vulcões, surgimento do ser humano, surgimento dos organismos unicelulares, surgimento dos primeiros peixes. Vocês assinalaram qual opção? Eu assinalei A. Assinalei A também. Assinalei A. O que vocês acham que surgiu primeiro? O planeta Eu acho quente. que foi. É que assim, eu não tinha certeza do que surgiu primeiro, mas eu fui meio que pela lógica, porque eu tava falando assim, depois esfriou e veio os oceanos. Ou seja, primeiro Então, a primeira é planeta muito quente, e vulcões. coberto de vulcões. Depois disso vem esfriamento da Terra e formação dos oceanos. Então, é 3, 1. Depois que os oceanos se formaram, apareceu os organismos unicelulares, tá? Então, é 3, 1, 5, certo? Depois que apareceram os organismos celulares, claro, não foi logo em seguida, tá? Muito tempo depois, apareceram os peixes, 6, tá? Depois dos peixes, apareceram os répteis, que estão representados aqui pelos dinossauros. Daí é o 2, certo? E depois de tudo isso, apareceu o homem. Então, é 3, 1, 5, 6, 2 e 4. Ô, prof, isso ainda... Acertaram? Sim, eu acertei. Isso ainda é geologia? Hã? Isso ainda é geologia? Não, Helena, isso é geologia, é mais dentro da geologia ainda, tá? Agora, é a geologia, mas a gente já também está estudando a biologia dentro da geologia, porque a gente ali aparece, tem o surgimento dos seres. Não é só a formação das camadas não vivas, né? Das coisas não vivas, são das coisas vivas também, tá? Vera, é que eu aprendi essas coisas no 5º ano. Daí, tipo, pra mim é um pouquinho mais fácil. Ficou tranquilo, né? Mas está dentro desse tema aqui que nós acabamos de estudar, que é o surgimento e a extinção de espécies, tá? Então, vamos ver a segunda aqui, ó. A segunda diz assim: na atual transformação do nosso planeta Terra, 2 grandes fatores vêm provocando ameaça às espécies. Algumas vezes essas ameaças são causadas pelo ser humano, mas em alguns casos a própria natureza promove a extinção das espécies. Pesquisando essas ações da extinção, João Pedro e Jéssica foram capazes de diferenciar essas duas vertentes. Vamos acompanhá-los nessa aventura, marcando apenas as alternativas que caracterizam as ações humanas. Então, terremoto depende da ação humana? Não, né? Mas aumento das áreas agrícolas, sim. Erupção vulcânica depende da ação humana? Não. Não. Queimadas, sim. Desmatamento também. Desmatamento também. Então, é 2, 4 e 5. É a Certo? alternativa D. Isso É a D, mesmo. né? É D. Isso. D. Agora pode fazer as outras. Façam e me avisem quando terminar mais 2, tá? Aí a gente corrige. Ok. Terminei. Quem que já terminou? É que eu já tinha feito todos. Ah, tá, Pedro. Agora, então, só espera um pouquinho para a gente corrigir, tá? Tá.
Pronto. Já vamos corrigir. Acabei, prof. Acabei, pronto. A voz do triste. Isso aí é voice mod. Vamos corrigir, então? Bora. A número 3 diz assim, ó, todos os fatores abaixo contribuem para a perda de biodiversidade, exceto, qual é a única coisa aqui que não contribui para a perda de vida? É aí, Aí. não é? É isso aí, o uso sustentável dos recursos naturais. Se eu usar de forma sustentável os recursos naturais, eu vou perder menos vida, né? Menos biodiversidade, tá? A4. Sobre a destruição de habitats, marque a alternativa incorreta. É uma das causas de perda de biodiversidade. É verdade. É verdade, né? A destruição do habitat faz com que a gente perca espécies, né? Geralmente é consequência de processos de urbanização e de desenvolvimento da agropecuária. É verdade isso? Sim. Sim, você vai tirar do né? lar. Geralmente é o processo de urbanização sem cuidado, de forma insustentável, né? E a agropecuária também provoca a extinção de espécies. É um problema que pode ser resolvido levando as espécies das áreas destruídas para uma área de preservação em outro bioma. Pode Acho fazer que não, isso? porque eles não vão tomar conta daquele bioma e vai ter a competição lá, que é aquele negócio que a gente estudou. Isso mesmo, né? Então, a incorreta é essa aqui. Eu não posso pegar uma espécie simplesmente e levar para outra, mesmo que tirar de um bioma, né? E levar para outro bioma, mesmo que aquele bioma esteja preservado. Por quê? Porque corre o risco de essa espécie lá provocar a extinção de outras, porque vai competir por alimento, por território, por toda essa sorte de coisas. Vocês lembram no passado, quando a gente estudou espécies exóticas e espécies invasoras? Sim, né? o monge africano lá. Isso mesmo. Então, vamos lá. A outra aqui é verdade, né? As plantas são um dos organismos mais afetados pela destruição dos habitats, uma vez que não conseguem migrar para as outras áreas, né? Então, se acontece alguma coisa no bioma, a vegetação daquele bioma pode ser extremamente prejudicada e sumir um monte de espécie de planta, porque as plantas não conseguem nem fugir, né? Então, agora façam as 5 e as 6, para a gente terminar, tá? Professora! Tá bom. Então, quem terminou, espera os outros terminarem, tá? Para a gente corrigir todo Senhora, mundo. professora Adelaide. Viraram tudo do jardim de infância agora, né? Ô, professora, essa lagarta aqui tem um rabinho e tem 4 pernas. O quê? Eu sei. Não, é Deixa. Ó, doido hoje. Terminei, prof. Terminou? Terminei. Tá. Já dá para corrigir, então? Então, vamos corrigir, que falta só 2 minutos para acabar a aula, né? Então, vamos lá, gente, aqui, ó. O que é extinção? Eu
praticamente terminei ali o capítulo explicando o que era extinção, né? Então, a extinção significa o desaparecimento irreversível de espécies, certo? Quando a gente diz assim, ó, que conseguiram tirar uma espécie da extinção, né? É porque antes que acontecesse, morresse tudo, ou que ficasse só um da espécie, eles conseguiram fazer essa espécie se reproduzir e voltar a sair do risco de extinção, né? Mas a extinção mesmo é o desaparecimento irreversível de espécies, de subespécies, enfim, né? De grupos de espécie, isso é extinção, tá? E esse termo, ele é utilizado quando morre o último indivíduo da espécie, ou quando fica só um sobrevive, e essa espécie se desenvolve sexuadamente, daí não tem jeito, tá? Agora, quando se reproduz assexuadamente, aí a gente não pode dizer isso. Por exemplo, um ser vivo, vamos imaginar uma planária, tem a última planária do planeta. Se ela conseguir, né, se alguém for lá e cortar essa planária no meio, já gera 2 planárias, certo? Depois, se eu for cortar aquela outra lá, já gera mais 2. Então, para acontecer, é porque ela consegue se reproduzir por regeneração, ela não se reproduz sexuadamente, ela não precisa de outra planária para se reproduzir nesse caso, né? Mas ela precisa de um outro ser vivo que vá lá e corte ela em pedaços para ela dar origem a outras, né? Então, para ter extinção, vamos supor, dessa espécie, teria que morrer todos. Agora, das espécies que se reproduzem sexuadamente, se sobrar um único indivíduo, a gente já pode considerar a espécie extinta, porque aquele indivíduo vai morrer e não vai deixar descendentes, tá? Alguém tem alguma coisa para falar disso? Ou tá tudo certo? Tá tudo certo. Tá, Tudo então certo. vamos lá. A extinção pode ser natural? Dê exemplos. A extinção, ela pode sim ser algo natural, gente, tá? Como em casos onde tem, assim, variação climática brusca, por exemplo. Tem de repente, aqui no sul, que as espécies, a maioria, está acostumada com frio só em determinadas épocas do ano, de repente muda totalmente o clima, gela tudo, fica muito frio, com certeza muitas espécies daqui vão se extinguir. E isso vai ser um fenômeno, é uma coisa natural, né? Não aconteceu, certo? Ou, por exemplo, o caso de alteração no comportamento de uma espécie. De repente, aquela espécie começa a se comportar de maneira diferente e começa a se extinguir. Dentro da própria espécie pode ter comportamento diferente, de canibalismo, de alguma coisa assim, e acaba gerando a extinção da espécie, tá? Também pode ser por doenças, né? Uma determinada espécie pode pegar uma doença e todos eles morrerem. Ou até mesmo na competição por território, entre espécies, né? A extinção pode ocorrer. Então, a extinção pode, sim, ser provocada por fatores naturais, tá? Todo mundo entendeu? Sim. Então, tá. Ô, prof, Oi. é que, tipo, não tem também outra variação para extinção, tipo, extinto na natureza e extinto no mundo. E, tipo, na natureza, extinto na natureza quer dizer que tipo, só tem em cativeiro, sabe? Não existe mais livre na natureza. Não, Bernardo, mas aí tu tá fazendo confusão. Por exemplo, extinto, por exemplo, uma espécie que está correndo risco de extinção, eles podem tentar reproduzir em cativeiro para depois colocar no ambiente natural de novo, e aí salvar a espécie. Isso é uma coisa, tá? Certo? Então, por exemplo, se uma espécie, eles estão tentando, tem poucos exemplares daquela espécie na natureza, daí eles pegam alguns exemplares,
coloca em cativeiro para que a reprodução possa realmente ocorrer, porque na natureza, às vezes, no habitat deles, eles vão ter mais dificuldade para se encontrar e se reproduzir, então são colocados em cativeiros, e ali eles se reproduzem e se desenvolvem e vão sendo ambientados para poder voltar para a natureza. Aí lá na natureza eles vão se reproduzir normalmente. Então essa espécie, ela foi, como é que se diz? Protegida, né? Para não entrar em extinção, certo? Entendeu? Então, assim, quando eu digo que uma espécie está extinta, ela está extinta. Tá? Então, não existe exemplar dela em cativeiro e nem na natureza, acabou. Quando eu digo que uma espécie está em risco de extinção, eu posso ter alguns desses exemplares dessa espécie sendo reproduzidos em cativeiros para depois ser reintegrados no ambiente. Entendeu? Tá. Mas extinção, acabou, certo? Quando eu falo assim, tal animal está extinto, é porque aquela espécie sumiu do mapa. Entendeu? Não tem mais jeito. Risco de extinção é porque eu tenho poucos exemplares. Aí, ou eu preservo o local onde eles estão, ou eu pego alguns exemplares para tentar reproduzir em cativeiro e depois reintegrar, tá? Certo, gente? Então, deu, né? Repomos a nossa aula, estamos com conteúdo em dia, tudo certo. E quero dizer uma coisa para vocês. Quando o intruso começar a entrar, certo? Ele vai fazer essas coisinhas que fez agora comigo ali, de me mutar, mas aí é só avisar, certo? Porque às vezes o professor não percebe que está mutado. Mas só o professor não deixar entrar, que ele vai cansar, essa palhaçada acaba. Eu não estou nem aí com isso. Certo? Para mim, ó, desde que eu tô dando aula online, aconteceu uma vez bem no comecinho, eu acho que depois mais uma vez com vocês, e hoje. Não acontece, é muito raro, tá? Então, eles querem é isso, que pare de dar aula, que comece a discutir quem não é, mas assim, o que menos me interessa é saber quem é um tipo de pessoa dessa, que não vale um ovo. Como diria minha avó, não vale um ovo, né? Fazer um troço desse. Então, deixa pra lá. É isso aí, Yuri. A minha avó dizia, quando assim não prestava, ela dizia, não vale um ovo vale muito mais. Tá bom, então, gente, ó, beijo, bom final de semana, tá? Beijo, Vera. Bom Bastante. Vera, tchau. Tchau, beijo. Ô, Vera. Oi. Aquele que eu tinha falado sobre aquele ninho de passarinho, meu pai tirou a foto. Então, eu posso botar ali a foto dos passarinhos no grupo do WhatsApp? Bota, a gente vê, pode botar. Tá? Quero ver. Tchau. Tchau, querido. Tchau, Grazi.